Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. Pai do Senhor. Pai do Senhor. Estamos aqui para mais um episódio do programa O Chamado do Servo. E o tema deste episódio é a mulher do fluxo de sangue. Deus chamou a sua vida, operou um milagre e ela foi abençoada pelo Senhor. Vamos ler o texto que está em Marcos 5, versículo 28, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E aqui nós contemplamos a experiência dessa mulher que tinha este fluxo de sangue que a impedia de viver na sociedade. Ela já tinha gastado todos os recursos que ela tinha, então seus recursos se esgotaram. Mas a sua esperança não se esgotou, porque ela ouviu falar que Jesus estava na cidade e foi atrás de Jesus, de forma secreta, oculta, tocou nos vestidos de Jesus e foi curada. Nós vamos aqui com os companheiros entender melhor essa experiência e os resultados dela, e ficamos maravilhados de saber que o Senhor Jesus, que operou na vida daquela mulher no passado, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E quem sabe, há muitos aqui que estão nos ouvindo, ou alguns, ou pelo menos um, que também já gastou todos os seus recursos, perdeu a esperança com os recursos desta vida, mas você saiba que Jesus continua vivo, presente, está entre nós e pronto para te abençoar também. Vamos então, com o auxílio dos companheiros aqui à mesa, entender melhor a história dessa mulher do fluxo de sangue. Glória a Deus. Esta passagem é maravilhosa porque a nossa vida é profética, a salvação é profética. Às vezes o homem não sabe, mas ele está vivendo uma profecia. Mas ele não teve encontro com o Salvador ainda. E essa passagem dessa mulher, nós podemos falar claramente, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Foi isso que ela fez. Porque a história que mostra que Jesus tinha descido do barco, veio um dos principais da sinagoga, Jairo, com problema com a sua filha, e Jesus se prontificou na mesma hora. Tinha uma multidão ali, uma situação difícil. Jesus estava indo para a casa daquela pessoa que era importante. E a palavra fala assim: uma certa mulher. Começa a contar a história dela. 12 anos que tinha fluxo de sangue, padecido muito com médicos, despendido tudo quanto tinha, nada ali aproveitando isso, antes indo de mal a pior. Mas ela ouviu falar de Jesus. Nós já ouvimos a voz de Jesus? Se nós desejamos uma transformação de vida, nós devemos ouvir a voz de Deus. Ele conhece toda a nossa essência, porque foi Ele que nos criou. Se nós desejamos ouvir a voz dele, ele vai ter o melhor para nós. E foi isso que ela fez. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão. Nós vimos aquela situação difícil, ela tentando chegar perto de Jesus, mas ela chegou e conseguiu tocar na sua vestimenta, a palavra fala. A fé que ela teve, a ousadia de entrar no santuário, Jesus é o santuário, pelo sangue de Jesus, sabia que ele era o Salvador. Ela fala que imediatamente aquele fluxo foi interrompido, porque ela pensava: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. A fé, se nós desejamos chegar perto de Jesus, não importa se a multidão, se ele parece que está desapercebido, porque ele estava indo para outra situação, mas ela veio por detrás
e sabia que dele sairia virtude. 12 anos. Mostra que ela fazia parte do povo de Israel. Ela, com a sua enfermidade, ela não podia participar de uma vida social, ela não tinha vida espiritual, porque ela era rejeitada, a lei mostrava. Então, 12 anos mostra o Velho Testamento, as 12 tribos, ela estava vivendo sob a lei. Mas a hora que ela teve ousadia para se aproximar de Jesus, a graça caiu sobre ela. Amém. Quando a graça vem, a lei ela não pode mais impedir a pessoa de estar no santuário. E o santuário é Jesus. É ele que nos liberta da lei e do pecado. E ele, quando falou com ela, filha, tua fé te salvou, vai em paz, ser curado deste mal. Então, a ousadia que ela teve. Nós estamos tendo ousadia de aproximar de Jesus, de desejar ouvir a sua voz. Então, isso é um questionamento, um ensino para nós. Paulo até fala, né, pastor Miguel, o fim da lei é Cristo, confirmando isso que você está dizendo, né? O final da jornada da lei para ela foi um encontro com Jesus Está Cristo. em Romanos, né? É. Essa O chamado da mulher do fluxo de sangue, ele reflete verdades fundamentais sobre a fé, sobre a graça e sobre o poder de Jesus em restaurar o homem. Ela foi eleita, né, por Deus e durante 12 anos padecendo pelos médicos, gastando todos os seus haveres, não vinha solução nenhuma para ela. Porque a palavra do Senhor diz assim: antes ela ia a pior. Mas o chamado ocorreu no mistério, glória a ouvindo Deus. falar de Jesus. Ela ouviu falar dos feitos, ela ouviu falar do seu ministério, daquilo que ele fazia, e ela tinha uma oportunidade. Jesus estava passando por ali. E ela aproveitou aquela oportunidade, né? Ela vem por detrás de Jesus, ela vence a multidão e ela toca nas vestes de Jesus. A fé, ela gera vida para o homem. E isso que aquela mulher colheu. Ela ouviu falar de Jesus, ela creu, tocou nas suas vestes e imediatamente ela foi curada. Deus transforma. Enfermo, mesmo enfermo, mas desejoso da vida, independente do passado que a pessoa viveu, ou qualquer circunstância, né? Mas Jesus, ele percebe uma coisa: dele saiu o poder. Olha, de mim saiu virtude. Glória a Deus. Alguém me tocou diferente. Não foi um esbarrão da multidão, mas foi um toque especial, um toque diferente. Porque ela dizia, né? Se tão somente eu tocar nas vestes dele, eu sararei. Eu serei curada. Ela foi restaurada. Pastor Pedro Paulo, nós podemos dizer aqui que você colocou aqui muito bem, mas talvez para não passar desapercebido, é que ela tocou usando a fé. Porque às vezes a pessoa, Jesus perguntou assim: alguém me tocou? E os discípulos disseram: a multidão te aperta, quer dizer, todo mundo te Te toca, toca. né? Mas Jesus disse: não, porque de mim saiu virtude. Então, para que virtude quer dizer poder, para que a graça de Deus se manifeste na nossa vida, é necessário que creiamos que Ele existe, né? E que Ele é galardoador dos que o buscam. Então, ela exerceu esse direito de buscar o Senhor, sabendo que o Senhor poderia sim dar uma resposta. Então, ela foi, parece que foi o pastor Miguel que disse, né? Ela foi ousada, Ousadia. né? Ousada em procurar o Senhor, sabendo que o Senhor poderia. E ela disse: Ele pode, eu quero. E ela confiou que o Senhor podia abençoar e realmente abençoou, né? Glória a Deus. Pode continuar, pastor. É interessante que o toque de Jesus, né, o tocar em Jesus não apenas a curou, mas a reintegrou, né, à sociedade, transpondo barreiras culturais, legais. Ela era uma mulher excluída. Agora o Senhor estava incluindo na sociedade. E agora ela tocando em Jesus, ela se identifica, né? Ela diz publicamente, olha, Jesus disse publicamente, quem me tocou? E ela confessa ao Senhor: fui eu, Senhor, que te toquei. Tremendo.
mas ela afirmou que era ela, porque a virtude que saiu de Jesus, o toque foi tão impactante na vida dela, que agora ela tem que testemunhar. E faz parte da nossa caminhada dizer publicamente o que o Senhor fez na nossa vida. É uma glorificação até ao Senhor, este toque. E é interessante que ela apresentou-se para Jesus temendo e tremendo, igual o pastor Pedro falou. E a palavra fala: operai a vossa salvação com temor e tremor, que Deus é que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, ali, a virtude, Jesus ele está aí para nos abençoar. Toda vez que o buscamos, mas tem que ser com temor e com tremor, reconhecendo seu sacrifício na cruz do Calvário, sabendo que Ele é o único Senhor e Salvador. Então, aí nós entendemos a nossa tão grande salvação. Glória a Deus. É Um importante. aspecto muito interessante que o pastor Pedro Paulo falou é que foi uma adoração ao Senhor. Ela se prostrou, a confissão dela, né, de que foi ela quem tocou, o que aconteceu, e disse toda a verdade. Ela se prostrou, foi um ato de adoração ao Senhor. E a confissão, ela é importante na jornada da salvação, no chamado. Ela confessou diante de todos. Todo mundo teve que ouvir o que aconteceu. Por isso que o Senhor parou tudo e falou: quem me tocou? Então, é necessário que o homem ele confesse que Jesus é o seu Salvador, é o seu único Salvador. E uma coisa interessante ali foi a resposta. A virtude ao poder de Deus, mas também a resposta desse poder à sua necessidade. E uma coisa interessante foi quando o Senhor fala com ela, depois que ela faz a confissão, diz assim: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Então, nós vimos aqui a história de uma mulher que, desconhecida, não cita nem o nome dela, anônima, como muitos de nós, uma senhora marginalizada, mas depois do chamado, dessa experiência real com Jesus, ela é chamada por Jesus de filha. Filha é aquela que tem direito à herança. Filha é porque agora ela tem acesso direto ao Pai Celestial através de Jesus. Filha é porque agora a história dela não é mais uma história de perder tudo e antes, e como o pastor mesmo disse, indo a pior, de só piorar, não. Agora ela tem um caminho, uma jornada para o encontro com o Pai Celestial, ela tem uma herança eterna. E ele diz assim: a tua fé te salvou, como já dito, ser curada deste mal. Então, a vida dela foi transformada a partir não de um esbarrão, ela tocou voluntariamente, ela buscou, muitas foram as barreiras, mas ela não olhou para as barreiras, ela olhou para Jesus e ela teve a resposta do poder de Deus. Eu queria destacar um texto na palavra que está em João, capítulo 1, versículo 11 e 12, diz assim: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus ao que creem no seu nome. Amém. Glória a Deus. Amém. Maravilha, né? São experiências que aparentemente são simples, como a vida de todos nós é simples. Não era simples o problema dela. O problema dela era muito grande. Mas, às vezes, eu gostaria de chamar a atenção de quem nos ouve, que há momentos que a gente não tem mais onde gastar, onde procurar. Às vezes a pessoa enfrenta uma luta e aí a família não consegue uma resposta, um profissional não consegue te dar uma resposta e a pessoa fica privado em todos os sentidos. Você vê que nem na igreja ela podia ir. Ela não tinha a sociedade a seu favor. Ela não tinha resposta em lugar nenhum. Assim, muitas vezes é a situação de muitas pessoas, né? Ficam alijadas de tudo. Mas ela usou um recurso maravilhoso que Deus colocou à sua disposição, né?
A Bíblia diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ela aproveitou essa oportunidade, se aproximou de quem pode. E a Bíblia diz que o Senhor, ele não rejeita aqueles que o buscam. Glória a Deus. E o Senhor abençoou. Que coisa maravilhosa. Ela voltou curada e liberta daquele mal. E é isso que Deus tem feito na vida da igreja e continua fazendo nos dias de hoje. Não deixe de, tendo uma oportunidade, buscar o Senhor, né? Procure uma igreja perto da sua casa. As portas da Igreja Cristã Maranata estão abertas para você, né? Mas procure o Senhor e certamente Jesus tem uma resposta, tem uma bênção para a sua vida também. E assim encerramos mais um episódio deste programa, O Chamado do Servo. E convidamos você a continuar conosco na nossa programação diária da TV Manaim e também nas nossas mídias sociais. Nos despedimos também da mesa aqui, dos companheiros e de você. A todos, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. A paz do Senhor. Pai do Senhor.